prezado Alexandre Grigorievich, prezados amigos, colegas, senhoras e senhores. Bem, é claro, antes de responder as perguntas que me foram dirigidas, gostaria também, assim como os colegas, de cumprimentar todos os participantes da sessão plenária do Fórum Econômico da Eurásia. Destaco que vieram a Minsk várias centenas de representantes de grandes, médias e pequenas empresas russas, ou seja, aqueles que lidam diretamente com o desenvolvimento de laços comerciais com os países da Eurásia e que, por experiência própria, compreendem quais vantagens a integração oferece e o que ainda precisa ser feito para melhorar as condições das trocas comerciais e de investimentos mútuos. Sei que hoje, pelo menos foi o que os colegas relataram, foi realizado um seminário no âmbito do fórum e foram discutidas várias questões, inclusive aquelas sobre as quais acabei de falar. Quero enfatizar que todas as ideias, recomendações e propostas úteis de nossos colegas russos serão levadas em consideração e incorporadas em nosso trabalho futuro para fortalecer a União Econômica da Eurásia. Agora, quanto ao papel da União Econômica da Eurásia na formação de uma nova arquitetura multipolar das relações internacionais, lembro que terei que repetir algumas coisas. Alexandre Grigorievich mencionou alguns números, mas considero isso importante, e algumas coisas talvez sejam ditas pela segunda vez, então peço desculpas. Acho que importa. Gostaria de lembrar que, em 1º de janeiro, a União Eurasiática completou 10 anos. Durante esse tempo, ela certamente se fortaleceu e se estabeleceu como uma associação de integração bem-sucedida. O potencial econômico geral dos 5 países foi significativamente fortalecido e a União Econômica Eurasiática se estabeleceu legitimamente como um dos principais centros de desenvolvimento global. Vou repetir. O PIB total dos membros da União Eurasiática aumentou de 1 trilhão e 600 bilhões para 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. O comércio com países terceiros cresceu 38% e agora soma 800 bilhões de dólares. Esse é um volume de comércio totalmente comparável das principais potências econômicas do mundo. É um volume de comércio significativo, 800 bilhões, e o volume total do comércio mútuo dentro da União dobrou, chegando a 97 bilhões de dólares. Além disso, 93% das transações entre nossos países são realizadas em moedas nacionais. A produção industrial nos países da Eurásia também cresceu 30%, sendo que a indústria de transformação aumentou 46% e a agricultura 26%. Os investimentos em capital fixo aumentaram mais de 40%. Isso é um indicador muito bom, colegas. Isso significa que foi investido 40% do capital principal. Isso quer dizer que, pelo menos no médio prazo, o crescimento está assegurado, garantido, o dinheiro já foi investido. Ao mesmo tempo, o nível de desemprego, como o Alexandre Grigorievich mencionou, caiu na União Econômica Eurasiana para 2,8% e na Rússia para 2,3%. Esse é um dos melhores indicadores do mundo atualmente. Naturalmente, o grupo dos 5 não pretende parar por aqui. O trabalho para fortalecer os mecanismos de integração e aumentar a autoridade e a influência da União Econômica Eurasiática no cenário internacional continua. Nossa União está sempre aberta à cooperação com todos os parceiros estrangeiros interessados. Estão se desenvolvendo ativamente relações mutuamente benéficas com países da Eurásia, África e América Latina, e os contatos com estruturas multilaterais estão sendo fortalecidos. Você mencionou isso agora mesmo. Trata-se do BRICS, da CEI, da OCS, da ASEAN, da União Africana e de outros. A União Eurasiática firmou uma série de acordos preferenciais com grandes parceiros comerciais: Vietnã, Singapura, Sérvia. Em maio, entrou em vigor o acordo de livre comércio com o Irã. Mas, se Deus quiser, agora a situação no Oriente Médio está se acalmando. O conflito entre Israel e Irã. Também, graças a Deus, tudo isso, vamos considerar, já faz parte do passado. Isso significa que será possível desenvolver relações com todos os países da região, inclusive com o Irã. Como eu disse, firmamos com eles o respectivo acordo. E amanhã, na reunião do Conselho Supremo da Eurásia, está previsto a assinatura de acordos de cooperação econômica com os Emirados Árabes Unidos e a Mongólia. Estão em fase de discussão as questões de liberalização do comércio com Indonésia, Egito e Índia. Dessa forma, nossa união de integração contribui, de fato, para a criação, em nosso continente euroasiático comum, de um grande espaço de parceria, cooperação e crescimento econômico.
um espaço onde o direito de cada Estado a seu próprio modelo de desenvolvimento é respeitado e os interesses de todos os participantes são levados em consideração. Estamos convencidos de que é justamente nessa base justa e igualitária que a cooperação deve ser construída no novo mundo multipolar. Por isso, acredito que estamos no caminho certo aqui e avançando em um bom ritmo. As relações com nossos parceiros. Quanto à segunda questão sobre a cooperação da Eurasec com instituições financeiras globais e regionais, gostaria de destacar o seguinte. Os 5 Estados estão tomando medidas conjuntas para integrar a infraestrutura financeira. Foi aprovada a concepção para a formação de um mercado financeiro comum da União. Foram criados o Banco de Desenvolvimento da Eurásia e o Fundo de Estabilização e Desenvolvimento da Eurásia. Essas estruturas concedem crédito e oferecem acompanhamento especializado a projetos com alto efeito de integração, além de contribuir para a garantia da estabilidade financeira em todo o vasto espaço da Eurásia. No início deste ano, o Fundo de Estabilização da Eurásia havia acumulado cerca de 9 bilhões de dólares. Se necessário, esses recursos podem ser utilizados para apoiar o orçamento dos países do Grupo dos 5. Por sua vez, o Banco de Desenvolvimento da Eurásia acumulou uma carteira de investimentos no valor de 16 bilhões e meio de dólares. Por meio dele, foram financiados, em particular, a construção e modernização de instalações de energia elétrica no Cazaquistão e no Quirguistão, bem como a criação de empreendimentos agrícolas na Armênia. Na Rússia, o Banco de Desenvolvimento da Eurásia destinou recursos para a construção do anel viário de alta velocidade ocidental em São Petersburgo, para a construção da estrada circular, ajudou no desenvolvimento do aeroporto de Pulkovo, também em São Petersburgo, além de apoiar outras iniciativas de infraestrutura. Naturalmente, a União Econômica Eurasiática e seus Estados-membros mantêm contatos amplos com organizações financeiras regionais-chave, como o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, entre outros. Se não me engano, na época, até mesmo o Banco Mundial ajudou a Comissão da Eurásia a preparar recomendações para a implementação da Agenda Digital da União Econômica Eurasiática. Essas recomendações foram utilizadas no trabalho para garantir a compatibilidade tecnológica e a harmonização da legislação dos países do Grupo dos 5 na área digital. No entanto, falando especificamente sobre a Rússia, devido às circunstâncias conhecidas, nosso diálogo com o Banco Mundial e outras instituições financeiras de orientação ocidental está, para dizer o mínimo, dificultado neste momento. A razão para isso é o seu envolvimento político. Além disso, estamos nos esforçando de todas as formas para reduzir a dependência de instituições financeiras ocidentais, minimizando o uso de instrumentos e serviços de pagamento estrangeiros. Foi realizada a transição para contatos diretos de correspondência com os bancos dos países do Grupo dos 5. Muitos deles estão conectados ao sistema de transmissão de mensagens financeiras do Banco Central da Rússia. Os países da Eurásia também conseguiram alcançar avanços significativos na integração dos sistemas nacionais de pagamentos e cartões bancários. O que mais eu gostaria de destacar? Nós mencionamos o BRICS e o apresentador acabou de nos lembrar disso. Atualmente, no âmbito do BRICS, estamos trabalhando na criação de uma plataforma digital de investimentos. E, claro, ideias como essa poderiam, de modo geral, ser implementadas também na Eurásia. O mesmo se aplica a outros sistemas nacionais. Sim, instrumentos, pagamentos e liquidações eletrônicas nacionais e bem dinheiro eletrônico e assim por diante. E, sem dúvida, as instituições financeiras regionais que estão surgindo justamente nesse contexto irão, sem dúvida, se multiplicar e assumir esse caráter territorial regional, e uma parte significativa e considerável das nossas reservas internacionais russas está congelada em bancos ocidentais. Eles estão constantemente falando que pretendem roubar nosso dinheiro, nossos fundos valiosos que estão depositados lá. Acabei de pensar em algo, afinal minha formação básica é em direito, eu disse roubo de nossas reservas de ouro e moeda estrangeira. Roubo é apropriação secreta de propriedade, mas isso está sendo feito abertamente, isso é um assalto. E por causa disso, é claro, estamos determinados a continuar. Faremos isso em cooperação com os participantes, a Eurosec e outros países amigos. Obrigado pela atenção.